Ao longo dos séculos, a paixão de Jesus quase sempre foi lembrada como uma sequência de sofrimento, traição e dor física. No entanto, raramente paramos para considerar os 10 lugares que Jesus tocou antes de morrer. Nas narrativas bíblicas, cada lugar que Jesus visitou antes de sua morte não foi por acaso. Cada um possuía um significado espiritual, profético e redentor. Não eram meros cenários, mas testemunhas silenciosas de obediência, entrega e do cumprimento do plano de Deus. Dos espaços íntimos aos tribunais humanos, da oração profunda à humilhação pública, Jesus transitava de um lugar para outro, sabendo exatamente o que o aguardava. Cada passo aproximava o momento final e cada lugar revelava algo mais do coração do Salvador. Considerando isso, precisamos nos perguntar: qual era o significado de cada um desses lugares? Por que a Bíblia se detém neles? O que eles nos ensinam hoje sobre sacrifício, amor e a vontade de Deus? Amados irmãos, neste vídeo exploraremos os 10 lugares que Jesus tocou antes de morrer, seguindo o relato das Escrituras com reverência e profundidade. Não apenas conhecê-los, mas compreender o que lhes aconteceu e como cada um faz parte do caminho que levou à cruz e à redenção eterna. Antes de prosseguirmos, convidamos você a compartilhar conosco de qual país você está assistindo e há quanto tempo você entregou sua vida a Jesus Cristo. Deixe um comentário. Adoraríamos conhecer você, saber mais sobre sua caminhada com o Senhor e ler seu testemunho. Vamos começar. Número 1. Betânia. Betânia estava localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta leste do Monte das Oliveiras. Era uma pequena vila, sem importância política ou religiosa. No entanto, nos últimos dias de Jesus, isso se tornou um ponto crucial na história da redenção. O Evangelho de João registra que Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes de sua morte. Esse fato estabelece claramente a cronologia. Jesus já sabia que a cruz era iminente. A traição estava em curso e sua condenação era inevitável. Marta, Maria e Lázaro viviam em Betânia. Ali, Jesus era tratado não como uma figura pública ou uma ameaça política, mas como um amigo. Naquela casa, ele descansou antes de enfrentar os eventos finais em Jerusalém. Durante um jantar, Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo puro, uma fragrância muito cara. Jesus interpretou esse ato de forma direta e sem simbolismos desnecessários. Foi uma unção para o seu sepultamento. Betânia tornou-se, assim, o primeiro lugar onde a sua morte foi devidamente reconhecida. Enquanto Jerusalém se preparava para rejeitá-lo, Betânia o honrou. Enquanto os líderes religiosos conspiravam, ali havia discernimento espiritual. O contraste é claro e não deixa espaço para ambiguidades. Os evangelhos mostram que, durante aquela última semana, Jesus entrou em Jerusalém durante o dia e retornou a Betânia à noite. Betânia foi o seu lugar de repouso antes do confronto público, não por acaso, mas por escolha consciente. Betânia ensina uma verdade simples e profunda. A cruz não começou no Gólgota, mas sim quando Jesus aceitou plenamente a sua morte e caminhou em obediência a ela. De Betânia, Jesus seguiu para o próximo cenário decisivo. Não era uma casa, mas uma estrada repleta de multidões e proclamações messiânicas. Número 2. O caminho de Betfagé para Jerusalém. 5 dias antes da crucificação, Betfagé estava localizada na extremidade leste de Jerusalém, na encosta do Monte das Oliveiras. Era o local exato onde os peregrinos vindos do leste avistavam pela primeira vez a Cidade Santa. Dali, a estrada descia para o Vale do Cedron e depois subia diretamente até os portões de Jerusalém. Jesus percorreu esse caminho 5 dias antes de sua morte, coincidindo com o início da Semana da Páscoa. Jerusalém estava repleta de peregrinos. Dezenas de milhares de pessoas haviam chegado para a festa. O clima era tenso. Roma estava aumentando sua vigilância, e os líderes religiosos estavam em alerta máximo para qualquer sinal de inquietação messiânica. Nada nessa entrada foi espontâneo.
Jesus deu instruções precisas para que lhe trouxessem um jumento que nunca havia sido montado. Esse detalhe não é insignificante. Na cultura judaica, um animal não utilizado tinha conotações sagradas. A ação foi intencional e publicamente profética. Jesus estava declarando sem palavras que ele era o rei profetizado. O gesto cumpriu diretamente a profecia de Zacarias, o Messias entrando humildemente, não em um cavalo de guerra, mas em um jumento. Isso representou uma diferença radical em relação às entradas triunfais romanas, onde os conquistadores entravam a cavalo, cercados por soldados. Jesus entra sem exército, sem armas e sem violência. Ao longo do caminho, a multidão começou a reagir. Estenderam mantos no chão, um gesto reservado à realeza. Cortaram ramos e os agitaram como símbolo de vitória. Eles proclamaram Hosana, uma expressão que originalmente significava salva-nos agora, mas que com o tempo se tornou um grito messiânico. No entanto, a expectativa estava errada. Muitos esperavam um Messias que expulsaria Roma e restauraria o reino político de Israel. Eles não entenderam que Jesus não viera para depor César, mas para confrontar algo mais profundo, o pecado e a morte. A proclamação estava correta, o entendimento não. Este caminho representa o momento em que Jesus aceita publicamente sua identidade messiânica, mas se recusa a redefinir sua missão para agradar a multidão. Ele não corrige os gritos, ele não os alimenta, ele não os silencia, ele segue em frente sabendo que a mesma cidade que o aclama será a que o condenará. Os evangelhos registram um detalhe crucial. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, parou e chorou sobre a cidade. Ele não chorou por causa de rejeição pessoal, mas porque a cidade não reconheceu o momento de sua visitação. A jornada até Betfagé não foi apenas de proclamação, mas também de lamento profético. Com essa entrada, Jesus cruza um ponto irreversível. Seu ministério deixa de ser itinerante e se concentra em Jerusalém. O confronto com o sistema religioso torna-se inevitável. O conflito fica exposto para todos verem. Número 3. O Templo de Jerusalém. 5 dias antes da crucificação. O Templo de Jerusalém era o coração absoluto da vida judaica. Não só concentrava a adoração, mas também a identidade nacional. Era o símbolo visível da aliança com Deus. Para o povo, enquanto o templo permanecesse de pé, Jerusalém estaria segura. Durante a Páscoa, o templo funcionava como um sistema complexo. Milhares de peregrinos chegavam de todo o Império Romano. Para oferecer sacrifícios, eles precisavam comprar animais aprovados pelo sacerdócio e trocar sua moeda estrangeira pela moeda do templo. Esse processo gerava lucros enormes, controlados pela elite sacerdotal. Jesus entra no templo plenamente consciente desse sistema. Ele não age por ignorância ou impulso. Sua ação é deliberada e pública. Ao expulsar os mercadores e cambistas, ele não está atacando o sacrifício em si, mas sim a corrupção estrutural que transformou o culto em um negócio. Esse gesto tem um profundo significado profético. No Antigo Testamento, os profetas denunciaram repetidamente um culto que operava sem justiça nem obediência. Jesus segue essa mesma tradição profética. Suas ações declaram que o templo deixou de cumprir seu propósito espiritual. Há um detalhe fundamental que os evangelhos destacam. Jesus não destrói nada. Ele interrompe o sistema. Ele desestabiliza o fluxo econômico. Com isso, ele expõe que a adoração havia sido subordinada ao lucro e ao controle religioso. A partir daquele momento, a liderança sacerdotal compreendeu claramente a mensagem. Jesus não era apenas um professor inconveniente. Ele era uma ameaça direta à ordem estabelecida. Ele não questionava detalhes menores. Ele desafiava a legitimidade espiritual do sistema do templo. Nos dias seguintes, Jesus permaneceu ensinando nos pátios. Ele não se retirou após o confronto. Respondeu a perguntas feitas para capturá-lo, denunciou publicamente a hipocrisia dos escribas e fariseus e anunciou que o templo seria destruído. Essa declaração é explosiva. Dizer que o templo cairá equivale a anunciar o fim da ordem religiosa vigente. Algo crucial está acontecendo aqui. Jesus deixa claro que a presença de Deus não é garantida por um edifício. O julgamento que ele anuncia não é contra Roma, mas contra um sistema religioso que rejeitou a verdade.
O templo, que deveria apontar para o Messias, tornou-se o lugar onde o Messias foi confrontado. Este momento sela o destino deles. A partir do instante em que o templo é purificado, a decisão de eliminar Jesus torna-se irreversível. Não se trata de uma reação emocional, mas sim de uma decisão estratégica. Quando Jesus sai do templo, ele não sai derrotado. Ele sai tendo proferido um julgamento. O centro espiritual de Israel foi avaliado e considerado deficiente. De lá, Jesus retorna ao Monte das Oliveiras. O próximo lugar não será mais de confronto direto, mas de revelação profética. Ali, ele anunciará o destino de Jerusalém e o futuro da história. Número 4. O Monte das Oliveiras. 4 dias antes da crucificação. O Monte das Oliveiras ergue-se a leste de Jerusalém e domina visualmente a cidade e o templo. Não era um lugar neutro. Na tradição bíblica, estava associado à oração, ao julgamento e à esperança messiânica. Dali, podia-se observar o coração religioso de Israel. Após confrontar o sistema do templo, Jesus retirou-se para essa montanha com seus discípulos. A mudança de cenário é intencional. Ele deixa o centro do poder religioso e se posiciona em um ponto estratégico elevado para avaliar Jerusalém. Ele não está falando para multidões, ele está falando para o seu próprio povo. Aqui Jesus profere o chamado Discurso do Monte das Oliveiras, registrado nos evangelhos sinópticos. Trata-se de um ensinamento privado, extenso e estratégico. Não aborda a moralidade cotidiana, mas sim o destino de Jerusalém, a destruição do templo e eventos futuros. Jesus anunciou algo que para um judeu do primeiro século era impensável. O templo seria destruído pedra por pedra, não como uma metáfora espiritual, mas como um fato histórico. Essa profecia se cumpriria décadas depois, quando Jerusalém foi arrasada por Roma. Deste monte, Jesus também adverte sobre o engano religioso, as falsas seguranças e a necessidade de vigilância espiritual. A mensagem não visa gerar pânico, mas sim discernimento. Nem todos os eventos espetaculares são sinais de Deus, nem toda proclamação religiosa vem do céu. O Monte das Oliveiras marca um ponto de virada decisivo. Jesus deixa claro que o julgamento não começa com as nações, mas com a casa que rejeitou a verdade. A cidade que o viu entrar como rei agora está sendo julgada pelo rei. Este lugar também se conecta com a esperança futura. Na tradição profética, o Monte das Oliveiras está ligado à intervenção final de Deus. Jesus fala do fim, mas também da restauração. Julgamento e esperança aparecem unidos, não separados. Ao terminar esse ensinamento, Jesus desce da montanha sabendo que o tempo é curto. O ensinamento público acabou. O que se segue será intimidade, traição e entrega. Número 5. O Cenáculo Superior. A noite anterior à crucificação. O cenáculo era um cômodo amplo, localizado em Jerusalém, provavelmente em uma área alta da cidade. Essas salas eram usadas para reuniões privadas e celebrações importantes. Jesus escolheu esse lugar com antecedência e deu instruções precisas para sua preparação. Nada aconteceu por acaso. A refeição celebrada ali era a Páscoa judaica, uma das festas mais sagradas de Israel. Ele se lembrou da noite em que o sangue do Cordeiro libertou o povo da morte no Egito. Jesus participou dessa celebração, sabendo que naquela mesma noite ele se tornaria o verdadeiro Cordeiro. Durante a última ceia, Jesus rompe com séculos de tradição, ao redefinir os símbolos centrais. O pão não representa mais apenas a libertação passada, mas também o seu corpo entregue por ele. O vinho já não apenas evoca a antiga aliança, mas também o seu sangue derramado. Aqui, Jesus estabelece conscientemente a nova aliança, sabendo que ela será selada em poucas horas. Aqui acontece algo sem precedentes. Jesus se levanta da mesa, enrola uma toalha na cintura e lava os pés de seus discípulos. No mundo antigo, essa era a tarefa do servo mais humilde. O gesto não é uma lição moral genérica, é uma redefinição radical da liderança espiritual. No reino que Jesus inaugura, a autoridade não é imposta, ela é concedida. O cenáculo também é palco de tensões internas. Jesus anuncia que um dos 12 o trairá. A traição não vem de inimigos externos, mas de dentro de seu círculo íntimo.
Este anúncio deixa claro que a cruz não será um acidente, mas uma entrega consciente, mesmo diante da infidelidade. Extensos discursos são proferidos aqui, discursos que só aparecem neste contexto. Jesus fala do Consolador, o Espírito Santo, da perseguição futura e da necessidade de permanecer nele. Essas palavras não têm a intenção de convencer os incrédulos, mas de preparar aqueles que permanecerão quando ele não estiver mais fisicamente presente. Este é também o local da última oração prolongada de Jesus com seus discípulos. Ele ora por eles, por sua unidade e por aqueles que crerão através do testemunho deles. Antes de enfrentar a cruz, Jesus pensa na igreja que ainda não existe, mas que nascerá do seu sacrifício. O salão superior marca uma virada. O pacto está estabelecido. A missão foi transferida. A traição foi anunciada. A comunidade foi formada. Não há volta. Ao sair daquele quarto, Jesus o fazia sabendo que cada passo que dava o aproximava da cruz. Ele não fugia. Ele não se escondia. Atravessava a cidade em silêncio e se dirigia a um lugar familiar, um jardim aos pés do Monte das Oliveiras. Número 6. Getsemane. Horas antes da crucificação. Getsemane era um jardim localizado no sopé ocidental do Monte das Oliveiras. Seu nome significa prensa de azeite, um local onde as azeitonas eram esmagadas para liberar seu conteúdo. A importância do local prenuncia o que está prestes a acontecer. Jesus chegou ao Getsemane imediatamente após sair do cenáculo. Não foi um lugar que ele escolheu por capricho. Os evangelhos indicam que era um local de oração frequente. Judas o conhecia bem. Jesus não estava tentando se esconder. Ele foi deliberadamente ao lugar onde sabia que seria encontrado. Aqui acontece algo que não se repete em nenhum outro momento do ministério de Jesus. Pela primeira vez, descreve-se uma agonia interior extrema. Jesus se retira com alguns de seus discípulos e ora. Ele não está enfrentando tentações morais ou dúvidas sobre sua identidade. Ele está enfrentando o peso muito real da cruz. As Escrituras registram que sua angústia era tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Esse fenômeno, documentado medicamente como hematidrose, ocorre sob estresse extremo. O corpo reage quando a pressão emocional se torna insuportável. A cena mostra que a rendição de Jesus não foi simbólica, foi física, emocional e espiritual. No Getsemane, Jesus faz um pedido claro, que, se possível, este cálice seja afastado dele. O cálice representa não apenas a dor física, mas também o julgamento, a separação e o peso do pecado. Contudo, a oração não termina em evasão. Termina em submissão. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Este momento define tudo o que se segue. A cruz não é uma tragédia imposta. É uma escolha feita. No Getsemane, Jesus alinha completamente a sua vontade humana com a vontade do Pai. Aqui, a decisão é tomada para o que será executado horas depois. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. O contraste é intencional. O filho vigia, os homens falham. A solidão de Jesus fica exposta. A redenção progride mesmo quando aqueles mais próximos a ele não conseguem manter a vigilância. É no Getsemane que Judas chega com os guardas. A prisão não ocorre em meio ao caos, mas após a oração. Jesus não é pego de surpresa. Ele sai ao seu encontro. A traição se consuma sem resistência. Getsemane é o lugar onde a obediência triunfa sobre o medo, onde o silêncio substitui o ensinamento, onde a cruz deixa de ser uma profecia futura e se torna uma realidade imediata. Desse jardim, Jesus é levado para a próxima cena. Ele não andará mais livremente, será levado como prisioneiro. Número 8. A casa do sumo sacerdote. A noite do julgamento religioso. Depois de atravessar o Vale do Cedron, Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. Ele não foi levado imediatamente a um tribunal romano. Primeiro, foi submetido a um julgamento religioso, realizado à noite e de maneira irregular, contrária à lei judaica. O sumo sacerdote da época era Caifás, uma figura central no poder religioso. Sua casa não era apenas uma residência particular. Funcionava como um centro de autoridade, onde eram tomadas decisões que afetavam toda a nação. O conselho reuniu-se ali para decidir o que fazer com Jesus. O julgamento começou com um problema óbvio. Não havia acusação válida,
Testemunhas falsas foram apresentadas, mas seus depoimentos não coincidiam. O objetivo não era descobrir a verdade, mas encontrar uma justificativa legal para condená-lo. Um momento decisivo ocorre aqui. Caifás pergunta diretamente a Jesus se ele é o Messias, o Filho de Deus. Jesus responde sem evasivas. Ele afirma sua identidade e anuncia que o Filho do Homem será visto à direita do Poderoso. Com essa declaração, a liderança religiosa acredita que não precisa mais de testemunhas. A condenação está selada, não por provas, mas pela rejeição da verdade. Jesus é declarado merecedor da morte com base na acusação de blasfêmia. Ali, ele é espancado, zombado e humilhado. Esse tratamento revela que o julgamento não foi justo, mas hostil desde o início. Enquanto isso acontece dentro da casa, outra cena crucial se desenrola do lado de fora. Pedro, um dos discípulos mais próximos, nega Jesus 3 vezes. A negação não ocorre em um momento de extrema perseguição, mas sim sob pressão social. O contraste é claro. Jesus permanece fiel sob provação. Pedro falha por medo. A casa do sumo sacerdote representa o ponto em que a religião organizada rejeita formalmente o Messias. Não foi ignorância. Foi uma decisão consciente. A autoridade espiritual que deveria ter reconhecido isso é a que a transmite. Número 9. O Pretório Romano. A manhã da crucificação. O Pretório Romano era a sede administrativa do poder imperial em Jerusalém durante as principais festividades judaicas. O governador romano residia ali quando a cidade estava repleta de peregrinos. Sua principal função não era religiosa, mas sim manter a ordem e prevenir rebeliões. Jesus foi levado para lá ao amanhecer porque a liderança judaica não tinha autoridade para executar uma sentença de morte. Sob o domínio romano, somente o governador podia autorizar uma crucificação. O caso teve de ser apresentado como uma ameaça política, não como um conflito teológico interno. Pôncio Pilatos não era um juiz imparcial e alheio ao contexto. Seu governo fora repleto de conflitos. Ele tinha um histórico de confrontos violentos com a população judaica e sabia que uma revolta durante a Páscoa poderia lhe custar o cargo. O julgamento de Jesus ocorre sob essa pressão constante. Durante o interrogatório, Pilatos rapidamente percebe que Jesus não representa uma ameaça militar. Jesus não convoca exércitos nem incita a violência. Seu reino não se encaixa nas categorias romanas de insurreição. Mesmo assim, Pilatos percebe que soltá-lo poderia provocar uma perturbação ainda maior. Aqui, ocorre uma mudança estratégica na acusação. A blasfêmia deixa de ser relevante. Jesus é apresentado como alguém que se proclama rei. Isso o torna, pelo menos superficialmente, um rival de César. O julgamento não gira mais em torno da verdade, mas sim da estabilidade política. Pilatos tenta se eximir da responsabilidade. Ele envia Jesus a Herodes Antipas, governador da Galileia, na esperança de que o caso se acalme. Herodes o ridiculariza e o manda de volta. O problema retorna sem solução. De volta ao pretório, Pilatos invoca um costume da Páscoa: libertar um prisioneiro. Ele apresenta Barrabás, um rebelde violento, diante de Jesus. A escolha revela o clima moral da época. A multidão prefere libertar um criminoso a aceitar o Messias. O ato de Pilatos lavar as mãos não é um gesto legal romano, mas um sinal público dirigido aos judeus. Com ele tenta transferir a culpa, embora mantenha o poder de decisão. Ele cede não por convicção, mas por cálculo. No pretório, Jesus é brutalmente açoitado. Os castigos romanos não tinham limites claros. Seu corpo foi lacerado mesmo antes da crucificação. Depois ele é coroado com espinhos, vestido com um manto e zombado como rei. A humilhação precede a execução. Aqui reside uma das principais ironias da história. Enquanto Roma zomba de um rei derrotado, está autorizando a morte do verdadeiro rei. O poder imperial acredita controlar a situação, mas está executando um plano que a transcende. Do pretório, Jesus é oficialmente entregue para ser crucificado. A sentença é assinada. O julgamento termina. Começa o caminho para a cruz. Número 10. Gólgota. A crucificação. O Gólgota estava localizado fora dos muros de Jerusalém, em uma área visível das principais estradas. Roma escolheu esses locais para que as execuções fossem públicas e servissem como dissuasão.
A crucificação não tinha apenas o objetivo de matar, mas também de humilhar e advertir. Jesus é levado a este lugar após ser severamente açoitado. Ele chega fisicamente debilitado. O açoitamento romano antes da crucificação era frequentemente tão brutal que muitos morriam antes de chegar à cruz. O fato de Jesus ter sobrevivido demonstra a intensidade do sofrimento que ele já havia suportado. No Gólgota, Jesus é crucificado entre dois criminosos. Essa disposição não é acidental. Roma reservava a cruz central para os mais condenados. A mensagem é clara: Jesus é oficialmente apresentado como o maior transgressor. No entanto, a cena revela uma completa inversão de valores. O homem justo morre entre os culpados. Acima da cruz, há uma placa com a acusação: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Pilatos ordena que seja escrito em hebraico, latim e grego. O anúncio torna-se uma proclamação involuntária. As três línguas do mundo conhecido declaram a sua soberania. Na cruz, Jesus profere palavras breves, mas decisivas. Ele não se defende. Ele não amaldiçoa. Ele perdoa. Ele intercede por aqueles que o executaram. Ele acolhe o criminoso arrependido. Em meio ao sofrimento extremo, sua autoridade se manifesta não pela força física, mas pela misericórdia. Durante a crucificação, ocorre um fenômeno incomum. Do meio-dia até o anoitecer, a terra mergulha na escuridão. Isso não é um detalhe poético. Os evangelhos registram isso como um sinal que acompanha o momento do julgamento. A criação responde ao ato que está ocorrendo. Jesus finalmente entrega seu espírito. Ele não morre apenas de exaustão. Ele entrega sua vida conscientemente. Naquele momento, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O acesso a Deus não está mais restrito por um sistema sacerdotal. O sacrifício foi aceito. Gólgota é o ponto de convergência de tudo. A jornada desde Betânia, a entrada em Jerusalém, o confronto no templo, a oração no Getsêmani e o julgamento injusto encontram aqui sua plenitude. Nada foi improvisado, nada foi acidental. A morte de Jesus não encerra a história, mas completa a obra. O preço foi pago, o propósito eterno foi cumprido na terra. Chegamos ao fim deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, deixe-a nos comentários e teremos prazer em ajudá-lo ou ajudá-la a compreender os preciosos ensinamentos da Palavra de Deus. Por hoje é só e esperamos ver vocês novamente no nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.